Bom, temos aqui ao nosso lado, como prometido, o apóstolo César Bellucci. Seja bem-vindo, o senhor está na bênção, né? Amém. Homem de Deus, tem abençoado todo mundo que passa perto dele, né? Verdadeiramente. Quem tem a voz mais bonita, você ou ele? Ah, ele tem. Ele tem a voz mais bonita que a minha, né? Deixa eu só, antes de você falar, Claro. Gé, tem essa carteira aqui maravilhosa, ó, carteira Fé. Posso mostrar aqui? Carteira Fé, você já colocamos a frase, inclusive no Twitter agora. Então você que quer ganhar essa carteira Fé, retweeta a frase que está lá. André Valadão e Maurício MZM vestem coleção Fé e eu quero também. Então você quer ganhar a carteira, retweeta essa frase e você concorre. Durante todo o dia pode retweetar. Amanhã no café, como nós fizemos com essa aqui, também será sorteado. Então corre lá e já retweeta a frase. Exatamente. Bom, a gente convidou o apóstolo César Bellucci para falar com a gente sobre o dom da profecia. No meio evangélico hoje, a gente sabe que muitas pessoas elas acabam se confundindo e acabam querendo fazer do profeta meio que um guru espiritual, para que o guru saia dando palavras 3x4 assim, né? E não é bem assim, não é? O profeta, biblicamente falando, ele tem uma função muito mais importante, né? Verdade, né? O profeta, ele vem como boca de Deus, né? Para direcionar, para orientar. É diferente quando uma pessoa, ele procura alguém, ou seja, um vidente, uma cartomante, que até ele fala aquilo que agrada o coração da pessoa e não aquilo que Deus quer que ele fale. É bem diferente. A Bíblia nos fala em Ezequiel 12, a partir do versículo 21, que o Senhor Deus ele não traz revelação bajuladora, mas ele traz a verdade. A verdadeira profecia, ela vem com a verdade. Essa é a verdadeira profecia. Ela vem para ser liberada, para confrontar, para edificar e para transformar. Quando você realmente se apresenta a um profeta, como eu falo na igreja, não vá à presença de profeta se você não está preparado para ouvir a verdade. O verdadeiro profeta, ele fala aquilo que vem do coração de Deus. E quando Deus fala, ele vem para corrigir, para direcionar e para também edificar também. Essa é a palavra do verdadeiro profeta. E com o crescimento do evangelho, a gente tem visto muitas pessoas, por exemplo, correndo de igreja para igreja, querendo uma palavra, né? Uma palavra de Deus e acaba ouvindo coisas, muitas vezes, que massageia o ego. E não é bem assim. Não. Nós estamos tendo experiências grandiosas com o apóstolo. Deus tem usado muito o apóstolo esses dias aqui em Belo Horizonte. Estivemos com ele ontem na rádio durante o dia inteiro, desde as 9 da manhã até lá pelas 5 e pouca da tarde. Sabendo que ele congestionou toda a rádio. Todos os veículos de comunicação da rádio foram congestionados, a gente não conseguia. De Deus. Exatamente, não conseguia. Porque não é por causa do apóstolo propriamente dito, mas porque a gente vê que Deus o usa. Amém. E ele tem intimidade com Deus, não é? E é claro, essa intimidade ela é possível para todo mundo, mas o dom de profecia não é todo mundo que tem, não é esse dom profético. A Bíblia diz que Deus deu dons para os homens e deu para cada um segundo o que lhe aprovia, né? O que lhe aprove, também para edificar o corpo de Cristo. E aí, isso que ele está falando é muito sério, porque ontem eu tive a experiência de ouvir o senhor falando com uma pessoa na rádio, várias palavras proféticas, pessoas pedindo palavra profética e Deus falando, e eu me lembro de ouvi-lo admoestando e exortando também ao mesmo tempo. Uma das pessoas que estava ali, não vou citar o caso aqui, mas dizendo, chamando a atenção, o moço disse assim, era um pastor, ele disse, olha, estou com problema, meu casamento está acabando, problema financeiro, sou pastor de uma igreja, assim, assado, e está tudo com problema. Aí ele disse assim, mais ou menos assim, o problema é você, falou com o moço, o problema não está na esposa, no filho, aqui ou ali, é você que é o problema, e trouxe uma palavra de admoestação para aquele moço, né? Isso, né? O que é a verdadeira edificação para quem quer ouvir uma palavra profética é retomar do começo. Então não adianta você querer viver algo profético, algo novo, se você não estiver preparado para o que eu até falei ontem na rádio, que é o quê? Deus está com um arco de flecha na mão, ok? O que é uma palavra profética liberada? O que é Deus falando, Deus direcionando, Deus dando a direção? Ele pega você como flecha e puxa para trás. Você está preparado para ouvir Deus falar? Então primeiro ele vai te puxar para trás. O que ele vai fazer você? Voltar ao início, ser direcionado do começo. E as pessoas querem hoje uma revelação profética para dizer, não, pode continuar do jeito que você está. Hoje as revelações e palavras proféticas, estou te dando um carro novo, estou te dando uma casa maior. Tudo isso Deus tem para nós, mas antes dele nos dar tudo isso, nós precisamos voltar à primeira essência, ao primeiro amor, voltar a ouvir a voz de Deus. Infelizmente, com o passar do tempo, os profetas pararam de profetizar.
Infelizmente, os que profetizaram, e estão alguns profetizando, são para elevar o ego do homem ou da mulher. E Deus não está para fazer isso. Uma das coisas que nós aprendemos na palavra é o quê? Que Deus rejeita o quê? O soberbo, mas exalta o humilde. Que ao ouvir a verdadeira voz de Deus, se incline diante dele de volta e diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Te ouve, Até nós tivemos uma experiência muito abençoada com o senhor ontem durante a noite. E eu só queria, antes do senhor falar algo mais até sobre a profecia, falar um pouco sobre o profeta. Em rápidas palavras, porque a gente sabe que o dom da profecia é um dom que a gente está sempre com as pessoas, mas a gente está muito compenetrado com a gente mesmo. Muitas vezes é solitário, é algo... E a gente vê isso durante todo o Velho Testamento, profetas sofrendo pedradas, sofrendo perseguições, e a gente vê que o glamour da profecia é falar por Deus. Mas sofrer o que um profeta sofre, ninguém quer sofrer. Só quer falar por Deus, sair correndo. Fala um pouco sobre isso. Na verdade, você ser profeta é uma coisa maravilhosa, mas ao mesmo tempo um desafio, porque o profeta verdadeiro, entendo o que eu vou falar, ele vive numa solidão espiritual, tá? O que quer dizer isso? O profeta vive uma loucura espiritual porque ele vê coisa que só ele vê, ele escuta algo que só ele escuta, ele sente coisas que só ele sente. Como é que você vai passar a sua dor de cabeça para mim? Por mais que você fale, apóstolo, está doendo, ela não está doendo em mim. O verdadeiro profeta, ele tem experiências que é só entre ele e Deus. E o profeta, ele tem que entender que quando ele libera uma palavra, ele tem que ter convicção. Minha mãe sempre falou, filho, eu comecei a ter revelações, para você ter noção, aos 5 anos de idade. Uau. Então minha mãe disse assim, filho, se alguém chegar e falar, eu vi 10 coisas vermelhas e você viu a verde, fique naquilo que você viu. Então, o profeta vive um mundo que é entre ele e o Senhor. Ele precisa estar numa ligação total espiritual para que ele consiga passar verdadeiramente aquilo que Deus o entregou, que só está no coração do Jean, só está no coração da Luciana e só está no coração do Maurício. E só está no coração do ouvinte. Por isso que o profeta, ele vive uma linha muito tênua, é muito fina, ok? Um deslize dele, o ego dele, por ser profeta, é que nem o astro, né? O ego cresce, ele sai da linha tênua para falar aquilo que ele quer, da maneira que ele quer. Então, essa linha tênua do profeta é muito fina, ela pode ser quebrada muito fácil. De que maneira? Quando ele deixa de falar o que Deus quer, para falar aquilo que ele quer. Para o quê? Para o bem próprio. Ou até somar, né, profeta? Algumas coisas que Deus coloca, ele quer dar uma acrescentada. Florear. Exato. Né? Ele quer florear. Hoje nós estávamos falando, e entenda você em casa, pastores, líderes, eu não sou melhor que ninguém. Eu sou apenas um canal de bênção, como Deus falou em 2007 para mim, 2004, perdão, que ele estava trazendo de volta 2 unções que foram tiradas e que Deus iria devolver. Uma delas era a visão profética, ok? Então, essa linha tênua do que você está falando de florear, existe bem, olhe bem, vem do trono, ok? Ela desce, ela vem, então eu vou ter que filtrar o que Deus está me dando. E eu vou ter que entender como eu vou passar isso, de que maneira eu vou passar. E falando em termos práticos, assim, a gente teve muitas experiências, eu particularmente, pessoalmente falando também, Deus já usou para falar coisas que só eu sabia, não é? E a gente teve um encontro muito rápido ontem aqui na rádio. Num outro momento, em uma outra época, ele não lembrava de mim, mas Deus usou também para falar algo muito especificamente da minha vida. Então eu creio que Deus também quer falar com você. O nosso tempo com o apóstolo aqui hoje vai ser bem curtinho, porque ele tem que pegar o avião daqui a pouquinho. Infelizmente não deu para ele chegar mais cedo, porque também ele perdeu o nosso café. Nós guardamos um café gostoso para o senhor. E era um café profético. Um café profético. E ele estava exatamente visitando pessoas, abençoando pessoas antes de vir para cá. Por isso que não deu para ele estar tomando o café com a gente.